Fala galerinha, temos aqui mais um problema sobre o Teorema de Tales, tá? E nele eu queria evidenciar uma outra forma de resolver, uma outra forma de abordar esse problema, tá? Isso porque eu tenho o x acompanhado já de um coeficiente na parte inicial, que no caso é o 4. Então, como é que a gente vai realizar a resolução desse problema? A gente vai encontrar as frações ditas como proporcionais, que são 4x dividido por 0,4, que isso é igual a 0,9 dividido por 5,2, tá? A partir de então, eu quero aplicar a abordagem de evidenciação já do x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4, que é o coeficiente, e vou fazer com que ele acompanhe esse 0,4 que está dividindo. Então, a ideia é colocar 4 dividido por 0,4 em evidência, multiplicar isso por x, e isso é igual a 0,9 dividido por 5,2. Por que eu posso fazer isso? Lembra, quando eu tenho duas frações, imagina que eu tenho 1 sobre 2, no caso que é multiplicado por 3 sobre 5, isso de forma aleatória, tá? Eu vou ter o quê? Multiplicação, o produto dos numeradores e o produto dos denominadores. Então, eu tenho 1 vezes 3 dividido por 2 vezes 5, tá? Só que, se eu tenho, exemplo, 4 dividido por 7 vezes x, isso aqui vai resultar em quê? Multiplicação de numerador com numerador, denominador com denominador. A gente sabe que quando a gente não tem nenhum número embaixo, é porque é 1, significa que seria um número inteiro, então x aqui representa um número inteiro, e aí eu vou ter a multiplicação de 4 vezes x dividido por 7 vezes 1. E quando a gente simplifica isso aqui, 4 vezes x é 4x dividido por 7. Então, a gente chega meio que numa divisão, tá? De um coeficiente que acompanha x no numerador dividido por outro número. Então, a gente pode fazer o inverso. A gente pode separar o x dessa fração. Então, é isso que exatamente a gente está fazendo aqui, tá? Por que eu quero fazer isso? Porque quando eu divido 4 por 0,4, significa que eu tenho 10. Por que 10? Porque, imagina só, vou colocar aqui do lado. Eu tenho 4 dividido por 0,4. Se eu pegar uma fração equivalente, o que é uma fração equivalente? É uma fração onde a gente multiplica um número em cima, vou multiplicar pelo 10 e um número embaixo. Então, estou multiplicando numerador e denominador por 10. Então, 4 vezes 10, 40. 0,4 vezes 10, 4. Perceba, 40 dividido por 4 é 10. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma fração equivalente. O valor da divisão de 4 por 0,4 é exatamente igual ao valor da divisão de 40 por 4, que é 10. Então, 10 é um número muito mais bonito de se trabalhar do que 4 sobre 0,4. E aí, eu multiplico isso por x e tenho 0,9 dividido por 5,2, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, no caso, em seguida? É simples, eu vou isolar o x. Então, x ele vai ficar isolado. E aí, x isolado, eu já tenho uma fração do outro lado. Então, 0,9 dividido por 5,2. E eu vou dividir toda essa fração por 10. E aí, eu quero que você imagine que todo número inteiro, como eu já falei, ele é dividido por 1. É como se ele fosse uma fração sempre dividida por 1. Só que o 1 a gente não evidencia, porque 10 dividido por uma pessoa é 10. Então, a pessoa continua com os 10. Mas aqui, no cálculo algébrico, a gente precisa evidenciar isso. Por quê? Porque fica mais fácil de a gente ver o que que tem. Porque, às vezes, numa equação, no processo de resolução, tem coisas que estão escondidas que não é tão perceptível quando a gente está com pressa ou quando a gente pensa em abordar de uma outra forma e a gente não consegue. Isso, na verdade, é devido à não visualização de alguns itens que estão ali, só que escondidos, tá? Por exemplo, esse 1. E aí, o que acontece? Eu tenho uma divisão de duas frações. E quando eu tenho uma divisão de duas frações, eu considero que a primeira é a número 1 e a segunda é a número 2. E aí, quando eu tenho divisão de duas frações, eu vou manter a mesma fração, no caso, a primeira, que é a do denominador, que é a do numerador. Então, eu tenho 0,9 dividido por 5,2, vezes o inverso da segunda. Então, se eu tenho 10 dividido por 1, o inverso é 1 dividido por 10.
tá? E aí eu vou fazer o produto. Então, tecnicamente, o que eu vou ter aqui? X é igual a 0,9 vezes 1, que é dividido por 5,2 vezes 10. A partir daqui eu vou simplificar, realizando de fato os produtos. 0,9 vezes 1 é 0,9. E em seguida 5,2 vezes 10 é 52. E o valor de x ele é exatamente aproximado, ele não vai dar igual, uma vez que eu tenho um número muito pequeno sendo dividido por um número muito grande, então eu vou ter um número também pequeno e basicamente o resultado da divisão de 0,9 por 52 é 0,017 aproximadamente, que é o valor que garante com que x ele seja ele faça com que essas duas frações elas sejam de fato proporcionais, ou melhor dizendo, que o resultado das divisões de uma fração e da outra fração sejam idênticos, tá bom? Espero que você tenha entendido essa abordagem de resolução de evidenciação do x e te espero no próximo exercício. Somando, multiplicando e dividindo conhecimentos por aí.